O Superior Tribunal de Justiça determinou ao Google que entregue dados de pessoas que usam o serviço ao Ministério Público. O Ministério Público quer saber quem são as pessoas que fizeram pesquisas relacionadas a Marielle Franco e quem passou pelo pedágio usado pelo carro em que estavam os atiradores. O Google diz que a decisão viola o direito à privacidade de milhões de pessoas e abre um precedente perigoso para casos futuros. Já o Ministério Público diz que as informações são necessárias para a solução do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e que os dados ficarão sob sigilo. E com este assunto, começa agora o grande debate. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Um bom dia aos dois, Tiago, Gisele. Bom dia. A nossa pergunta é a seguinte: a decisão do STJ coloca a privacidade das pessoas em risco? A introdução hoje é da Gisele Soares. Bom dia. Sem dúvida nenhuma, é uma decisão bastante polêmica e que abre um precedente muito perigoso com relação à proteção, não só ao direito à privacidade, mas também o direito à intimidade e todos esses outros direitos que são protegidos na esfera das pessoas. A decisão de ontem foi uma decisão de 8-1, em que o relator foi seguido por todos os outros ministros, à exceção de um ministro que entendeu e deu razão para a empresa, justamente por entender que este pedido do Ministério Público Estadual é um pedido muito amplo e muito genérico. O pedido do Ministério Público consiste na identificação durante os 15 minutos de geolocalização de todos os usuários que estavam ali próximos ao local do crime e também um pedido da identificação de todos os usuários que, durante os 5 dias anteriores ao assassinato, teriam feito pesquisas com expressões com o nome da vereadora ou com o nome do local onde ela fez a palestra e com o endereço deste local. Ou seja, estamos falando de uma quantidade muito grande de pessoas, da violação, sim, da privacidade de todas essas pessoas. A questão que se coloca neste momento é quais são os limites e que direito é esse de privacidade, se é que ainda há direito de privacidade com o advento das novas tecnologias e principalmente na sociedade atual em que vivemos, que é uma sociedade muito voltada às exposições. Então, esse foi o debate travado lá no Superior Tribunal de Justiça e realmente, na minha opinião, houve sim uma violação e a abertura de um grande precedente. Isso porque se a empresa será instada a contribuir com informações, com imagens, com dados pessoais desta gama tão grande de usuários para a solução ou para a apuração de fatos relativos a este crime, então, por que não esta empresa também não será instada a contribuir com a mesma quantidade vasta, ampla e genérica de informações para a elucidação de todos os demais fatos criminosos que são objeto de investigação, não só pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro, mas também por todas as justiças estaduais do Brasil e também pela Justiça Federal. Então, este é um debate importantíssimo. O próprio Ministério Público Federal deu um parecer contrário ao pedido do Ministério Público Estadual. Veja que é uma situação tão complexa que nem os próprios órgãos estaduais de investigação entram num consenso com relação a essa polêmica, a essa decisão polêmica de ontem. Agora a introdução do Tiago Anastácio. Tiago? Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. E principalmente bom dia e parabéns aos jogadores do Milwaukee Bucks. Porque até onde eu me lembro, eu pelo menos nunca reparei numa legítima defesa com 7 tiros pelas costas. Bom, vamos falar então sobre direitos e garantias individuais e vamos falar também disso com recortes sobre política e também sobre as instituições brasileiras. É preciso, antes de mais nada, para discutirmos esse tema, entendermos, primeiro, o que são os direitos e garantias individuais. Depois, o que se pretendeu junto ao Superior Tribunal de Justiça, que ontem tomou uma decisão, como a Gisele bem explanou. Vamos lá. Direitos e garantias individuais nada mais são do que aquela coisa que o cidadão tem de colocar o Estado no seu devido lugar. Nós demos uma força, uma potência enorme para o Estado investigar, punir, poder interferir na intimidade e na vida pessoal de todos nós, desde que com base em regras claras, pré-estabelecidas,
que sejam respeitadas de forma inexorável pelo Estado, sem que seja criativo esse Estado, sem que tente burlar esses direitos e garantias individuais. A história das discussões da justiça brasileira é a história da burla pelo Estado desses direitos e garantias individuais. Tudo que nós discutimos sobre operações da Polícia Federal, sobre julgamentos certos ou errados do Supremo, nós estamos discutindo isso, direitos e garantias individuais, até quando se fala sobre as mentiras, como quarta instância, juízes de garantias e etc. Colocado isso, nós temos um ponto muito interessante na decisão do Superior Tribunal de Justiça, sobre o qual poucos se aperceberam. Pelo pouco que se sabe, porque nós estamos discutindo hoje uma decisão que ainda não tem um acórdão. Nós não temos a leitura geral dos argumentos favoráveis e contrários a essa tese reconhecida ontem pelo STJ, Rafael e Gisele. Esse já é um ponto complicado. Mas falando em tese, o pouco que se sabe é que nomes de pessoas, identificações de pessoas não estarão resguardados, não ficarão expostos. Pelo pouco que eu entendi, só complementando 20 segundinhos, Gisele e Rafael. Não, sem problemas. Teremos dados de IP e de uma outra identificação, que seria a identificação dos celulares, que são códigos, como se fossem pequenas equações. Eles vão cruzar esses códigos para ver quem passou em pedágio, quem acessou o local onde Marielle estava. Quando fizer esse X e dados de pessoas se encontrarem nessa situação, aí eles vão chamar as pessoas para esclarecimentos. É o que me pareceu da decisão. Não há uma devassa, Gisele, Thiago e Rafael não ficarão expostos. Apenas as equações de identificação de IP e também o do celular, das buscas de internet por celular. Nesse aspecto não haveria problema. Num primeiro momento não me parece que haveria problema. Mas é necessário ver se é isso mesmo. Gisele, só uma pergunta aqui, uma pergunta de alguém que não é familiarizado com as leis como vocês. Por exemplo, hoje a Polícia de São Paulo dispõe de radares que estão nas marginais, por exemplo, que permitem identificar, fazer a leitura das placas dos carros. Então, se a placa do carro é legítima, o carro segue, mas o policial sabe se pagou IPVA, se pagou licenciamento. Se a placa é fria, a polícia bate atrás e a gente noticia isso aqui uma vez por semana, pelo menos. Então, já existem dados expostos de praticamente todo mundo. Proteger o de quem está preso, acusado, com provas contundentes de ter cometido assassinatos que chocaram o país, não é dar abrigo para quem não merece? Pois é, Rafael, essa é a questão. A primeira colocação que você faz, e o Thiago falava de direitos, e a gente tem que falar do direito de igualdade, do direito à isonomia. Então, a minha primeira preocupação é justamente a abertura desse precedente. Então, por que no caso Marielle e não todos os outros demais casos? Não estou diminuindo nem menosprezando a importância internacional que teve realmente e que merece ser desvendado, e as pessoas que cometeram esse crime atroz devem sim ser punidas, mas não devem ser menos punidas ou outros crimes que também resultaram em violações de direitos e em mortes, poderiam gozar desse mesmo precedente, dessa mesma prerrogativa da obtenção desses dados. O questionamento que fez a empresa, e um questionamento, a meu ver, bastante razoável, é que a empresa contribuiu ao longo dessa investigação com todos os pedidos que foram feitos pelo Ministério Público, ela entregou dados, ela entregou informações, o Google revelou, inclusive, ele tem lá exposto numa das suas páginas o número de solicitações de autoridades policiais brasileiras e passa dos 3.700, se não me engano, só no ano de 2019. Então, não é uma empresa que se furta a contribuir. A preocupação manifestada pela empresa, e é uma preocupação que deve realmente ser levada em consideração,
é a quantidade de pessoas que serão objeto, que terão seus dados expostos e serão objeto de investigação. O Tiago falava, olha, vamos olhar todas as pessoas que pesquisaram pela vereadora, que pesquisaram pelo local e aquelas que passaram pelo pedágio. Veja, ela foi fazer uma palestra, então todas as pessoas que buscaram informações de boa-fé para irem assistir a palestra, automaticamente estarão neste rol de pessoas que poderão ser identificadas como suspeitas em tese, em princípio. Correto? Então, já estamos invadindo, sim, a privacidade dessas pessoas. E aí o meu questionamento, será que ainda temos direito à privacidade atualmente, com todas essas exposições, com todas essas possibilidades de captação de dados? Ontem, inclusive, houve a votação no Senado da Lei Geral de Proteção de Dados, que também é uma legislação que tem este condão de proteger o tratamento e o armazenamento de dados pessoais. Houve até uma grande confusão com relação à data de entrada em vigor da lei. A lei entraria em vigor em agosto deste ano. Houve uma medida provisória, edição de uma medida provisória pelo governo federal para adiar para maio de 2021. A Câmara dos Deputados reduziu para dezembro deste ano e ontem o Senado anulou essa decisão da Câmara. Então, havia quem estivesse defendendo que então a lei já entraria em vigor agora em agosto. A questão da privacidade é uma questão muito complexa, muito difícil de ser analisado, principalmente na sociedade atual, principalmente com todas essas tecnologias, mas é preciso sim que haja essa preocupação, que haja esse resguardo de dados e que as pessoas não sejam expostas dessa maneira, já tendo seus nomes, os seus dados pessoais lançados como envolvidos em uma investigação criminal. Rafael, posso responder a sua pergunta também de forma breve? Por favor, Thiago. Quando você coloca a questão de carros, trânsito, etc., nós estamos falando de algo que é regulado pelo Estado. Né? O Estado autoriza você a ter um carro, você paga o imposto, você paga as suas multas, se você tomar uma multa, etc., etc. Os radares estão aí exatamente para esse controle. Então, é uma relação indivíduo-Estado para o qual o indivíduo... Porque o indivíduo não tem um carro obrigado, ele tem um carro porque ele quer ou precisa. Então, é dessa relação que nasce essa obrigação e aí essa diminuição de privacidade. Poderíamos usar como exemplo as câmeras de vigilância nas ruas. Aí, acho que esse exemplo ficaria muito interessante, porque as pessoas não têm mais essa privacidade. Todos os prédios têm hoje na sua porta uma câmera de segurança que vai filmar onde o Tiago, a Gisele e o Rafael passaram. Esse sim pode ser um problema, mas há um resguardo sigiloso com base em lei sobre essas informações, características pessoais, aonde a pessoa esteve, por onde andou, etc, etc. E esses dados, se conhecidos pelas investigações públicas, podem ser sim requisitados. Agora, eu gosto da expressão, Gisele já me viu muitas vezes usando aqui, aquela expressão de Caetano, né? O tempo é um compositor de destinos. Por isso, Gisele, que eu sou, e é com base no seu argumento de hoje, que eu sou absolutamente contra a Força Tarefa ter 38 mil nomes resguardados. Pois é, eu também anotei esse exemplo para trazer. Esse é o grande ponto. Por isso que eu sou contrário e por isso que os abusos de autoridade da Força Tarefa vão ficando cada vez mais claros. Porque num caso gravíssimo, a Marielle era uma vereadora importantíssima, principalmente no trabalho das comunidades e levando os dramas das comunidades ao poder público, à Assembleia Legislativa, protestando, criando legislações. Ela é brutalmente assassinada por uma milícia formada por agentes do Estado que estavam sendo condecorados, muitos deles, inclusive por políticos importantes hoje no Brasil. Tinham relações próximas. Então, Marielle é brutalmente assassinada, causando dor à companheira de Marielle, mãe, familiares, etc. Há um possível crime político aí, acho que não é mais nem possível, acho que já está muito evidente, não é verdade, que se trata de um crime político. Não existem respostas satisfatórias para o caso e me parece, retorno a dizer, me parece que se forem confrontar essas equações, não dando ao Ministério Público nem às polícias prima facie, ou seja, num primeiro momento, os nomes das pessoas, as identificações, mas o cruzamento de dados for pelas equaçõezinhas, a equaçãozinha que eu tenho, por exemplo, aqui no meu celular, isso aqui gera uma equação.
né? A equação, eu não me lembro o nome agora, mas tem alguma coisa relacionada com o IP, como os nossos computadores. Se essas equações forem cruzadas, é um bom filtro. Seria absolutamente contrário, concordaria contigo se falarem. Se o Google passasse ao poder público, olha, a Gisele, que mora no lugar tal, com o telefone tal, com o filho de nome tal, entrou no Google, procurou a Marielle e estava andando com o carro tal. Isso não. Isso seria um absurdo, seria uma violação absoluta das regras do direito processual que eu tanto defendo aqui. Agora, por equações, me parece muito aquele primeiro debate que nós tivemos, Gisele. Inclusive, antes de entrarmos no grande debate, foi num sábado, que era sobre a localização de aglomerações a partir do calor gerado pelo celular. E a minha posição era a mesma. Se não está falando aonde o Thiago está, nem com quem ele está falando, mas é apenas algo numérico de calor, né? Por exemplo, 500 pessoas estão aglomeradas porque gera um calor do celular tal que eu posso dizer que tem 500 pessoas ali. Mas... Não importam os nomes. Aí, tudo bem. Mas não é isso, né, Thiago? Vai haver sim a individualização e essa é justamente a preocupação. Claro, mas que é a posteriori, né? Não vai ser a identificação geral e restrita sem uma peneira. Então, mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte, um Estado que permite que a gente vá agora até a Praça da Sé e compre provavelmente a declaração de imposto de renda do presidente da República, é capaz de garantir que esses dados sigilosos, seja lá de quem quer que seja, sejam usados da forma e da maneira corretas? Tem muita gente atrás do IR do presidente. Pois viu? é. Não, eu digo tô brincando. de presidente, de qualquer autoridade aqui, Sim, né? sim, sem dúvida. Então, mas pegando até o exemplo do Thiago com relação à disputa, aquela questão da Operação Lava Jato, qual é a justificativa para a Força-Tarefa de Curitiba resistir a compartilhar esses dados e a transferir todo o pacote de dados que tem para o Procurador-Geral da República sem uma justificativa, sem um fundamento, sem uma individuação? É justamente isso, é comprometer o sigilo. Como é que todas essas informações vão ser transferidas? O Ministério Público é Estado. O Estado já tem isso. Então, ok. Agora, uma outra colocação também que você fez, Thiago, não vejo com maus olhos a parceria de empresas privadas com o setor público para o compartilhamento de imagens, para uma melhoria da vigilância das pessoas. Aqui em São Paulo, inclusive, há esse projeto do City Câmeras, que é justamente a parceria das câmeras privadas e a disponibilização para que, então, a Prefeitura consiga fazer um melhor monitoramento, um melhor uso. Isso é absolutamente inevitável, por isso, realmente, não temos um direito à privacidade tão amplo como tinham, talvez, nossos avós e bisavós. Hoje, a situação é muito diferente, nós estamos numa situação de muito maior exposição. Mas um outro ponto que eu queria trazer, Thiago, até uma provocação para o nosso debate, é o seguinte: o Google é uma empresa americana, norte-americana. Portanto, é uma empresa norte-americana que detém todos os dados e informações de cidadãos brasileiros a ponto da autoridade brasileira precisar pedir essas informações à empresa americana. E aí, fazendo um paralelo com o caso do TikTok, do WeChat lá dos Estados Unidos, está correndo o prazo para que essas duas empresas, que são chinesas, para que elas sejam vendidas para empresas americanas para continuarem funcionando em território americano ou para que sejam banidas do território americano. E a discussão que se trava lá também certamente irá evoluir, e essa nossa discussão aqui também irá evoluir para aquele ponto, que é justamente a apreensão de dados de norte-americanos, de cidadãos norte-americanos, pelas empresas chinesas e o possível repasse ou a preocupação com esse repasse para a China e a manipulação, a utilização dessas informações. Então, esse é um outro ponto importante, uma empresa americana, norte-americana, que detém todos os nossos dados, todas as nossas informações, inclusive no detalhe, inclusive na minúcia, certamente, da placa do carro, do nome da pessoa, dos dados, da filiação, enfim, eles certamente descem sim a esses detalhes, Thiago, não fica só Gisele, na questão genérica do cálculo. Nós já vamos para os nossos argumentos finais, tá, Thiago? Um minuto. Pois não. O problema, Gisele, é o seguinte, né? O próprio governo brasileiro faz dossiê de brasileiros e entrega para os Estados Unidos. Né? Aí o que acontece? Aí você faz essa observação, que é uma preocupação mundial hoje, principalmente relacionada aos dados, mas nós nos esquecemos, por exemplo, que o Google também é Google Brasil.
É uma empresa que está no Brasil e traz uma tecnologia trazida de fora, né? Para cá, nós usamos no Brasil. O que não difere muito do que a Volkswagen faz, nem a Chevrolet, a General Motors. Nossa, estou velho, né? Chamei de Chevrolet. A General Motors. Então, o ponto é, a Google é a Google Brasil sobre a qual nós estamos falando. Privacidade, veja só, temos dados na mão do poder público, porque vamos acabar com essa mentira de uma vez por todas? O Ministério Público exerce o direito, o dever de punir do Estado. O chefe da instituição é escolhido pelo Executivo. Os promotores entram a partir de concurso público, são pagos a partir de dinheiro público. Ministério Público é Estado. E esse é o ponto pelo qual eu me levantei contra no momento em que soube-se que haviam 38 mil pessoas com a vida devassada e a falsidade de se dizer por aí que os dados estavam resguardados. Resguardados por quem? Ora bolas, nós estamos falando de Estado quando falamos de Ministério Público. Eles exercem o braço mais poderoso do Estado, que é o de intervenção e de pedidos de intervenção contra a cidadania. E eles têm 38 mil pessoas. Agora, concordarmos que a força-tarefa, e eu uso como exemplo apenas comparativo, que tenha 38 mil dados de nomes, localização, dados bancários, que cada vez mais são revelados, promiscuidade no transpassamento disso, com cruzamento de equações eletrônicas, para, se houver esse confronto e esse encontro, se o xizinho for feito, aí chamar a pessoa para explicar por que procurou, se estava indo na palestra, ou se, por exemplo, é miliciano, me parecem coisas diferentes. Mais grave é aquele outro caso. Esse, por hora, pelo que me parece, o acórdão deve sair nos próximos dias. Não me parece tão grave se nomes e a identificação de pessoas não forem revelados. Agora os argumentos finais da Gisele Soares. Gisele? Mais uma vez temos aqui justamente o embate do princípio da legalidade, ou seja, o Estado devendo atuar dentro dos limites estritos da lei. Não há a possibilidade de compararmos investigações apuradas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, ou seja, por agentes estatais, com as informações e os dados arquivados e captados por empresas privadas. Precisamos entender essa diferenciação do público e do privado, embora muitas vezes haja, sim, uma possibilidade de parceria importante e salutar. O direito à privacidade é um direito que vem sendo mitigado à medida em que as pessoas cada vez mais têm a sua vida exposta, à medida que as tecnologias nos expõem cada vez mais. Mas, mesmo assim, é necessário que se tenha um cuidado, que se tenha um resguardo e que, havendo essa necessidade de apuração de dados pessoais, havendo essa necessidade de investigações específicas, de captação de informações, de dados íntimos dos indivíduos, que ela seja feita com uma fundamentação legal, com muito critério e que haja a possibilidade de resguardo, de sigilo dessas informações, sob pena de realmente aniquilarmos completamente o direito à privacidade. Você quer direito de resposta? Não. É que eu acho que é super importante esse debate até voltar, Rafael, porque nós estamos confundindo Ministério Público, que é Estado, com o Judiciário. Isso daí deveria estar resguardado pelo Judiciário, lacrado com código hash, etc, etc. E nós estamos deixando na mão do Ministério Público, que é Estado. Gisele, quer complementar com 15 segundinhos? O judiciário também é Estado e acho que o resguardo é devido por todos os órgãos estatais. O freio à investigação é dado pela legalidade do judiciário. A gente não vai parar hoje, então, esse tema é muito legal. Vamos é muito encerrar rico, por Rafael. aqui. A gente volta ao tema assim que for possível. Combinado? Ok, O debate foi muito bom. Agradeço ao Tiago e à Gisele também. E lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.